Damos início a mais um programa Sala de Opinião. E hoje entrevistando Zilma Watanabe. Ela é psicóloga clínica e de grupo, é empresária de grupo também de pós-graduação e vem fazer um trabalho interessante nesta área humana. Zilma Watanabe, seja bem-vinda ao programa, Zilma. Obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui nesse programa. Tive conhecimento de quantos estados essa televisão alcança e, para mim, me sinto honrada de fazer parte, de poder contribuir, distribuindo e falando do meu trabalho. É um prazer imenso para todos nós, Zilma. Zilma, eu já te conheço há vários anos, e a sua origem, você é de onde, Zilma? Então, eu sou nativa. Eu nasci nas matas de uma área ribeirinha de Guajará-Mirim. Então, meu pai foi soldado da borracha, amazonense, e minha mãe uma mistura de boliviano com brasileiro. Casaram e foram morar num lugar onde se extraía o látex. Então, eu sou desse lugar. E quando surgiu essa vontade, essa paixão pela psicologia? Então, há uns 20 anos atrás, eu sempre tive em volta de cursos de autoconhecimento, sempre busquei um conhecimento maior, mas eu não compreendia. Eu tinha uma sede de compreender algo a mais da humanidade, só que eu não fazia uma ligação, um link com a psicologia. Eu achava assim que era do meu instinto natural de buscar. Então, primeiro eu fiz uma faculdade de História e não me senti satisfeita. Fui fazer o Direito, fiz a formação em Direito e me transformei numa advogada. E continuei as voltas dos cursos de autoconhecimento. E um dia, numa formação de psicodrama, teve um trabalho onde você voltava ao tempo. E a pergunta era, quando eu tenho 7 anos, o que eu gostaria de ser? E ela foi levando a essa memória de chegar aos 16 anos. E aos 16 anos eu dizia, eu quero ser psicóloga. Tinha sido uma imagem que, nessa mesma época, eu perdi meu pai, e foi de uma forma bem diferenciada. E eu penso que junto com o trauma dessa perda, foi também o esquecimento desse desejo. E eu lembro que voltei para casa e falei com meu marido, eu quero ser psicóloga. Aí ele disse, outra formação, outra vez? Você não sabe o que você quer? Eu disse, agora eu quero ser psicóloga. E eu estava no meio de uma pós-graduação de MBA. Eu disse, não, eu vou cancelar tudo. E fiz isso. E fui buscar a psicologia. E me encontrei. E hoje sou feliz na psicologia. Como você define a psicologia? Então, a psicologia, dentro do conceito do meu trabalho, eu costumo dizer, num tom de brincadeira, mas que é sério, a psicologia é levar o outro ao estado de vida plena. Ela ajuda o outro num caminho onde alguns momentos para ele é temeroso, para ele é dificultoso, ou às vezes para ele está escuro. E o psicólogo apenas acompanha a travessia. Ele não dá as cartas, ele não diz como é, ele apenas acompanha. E você tem sentido acompanhando Graças essa vida a Deus, plena? Sim. Tenho acompanhado muitas pessoas e tenho visto o resultado. Porque já estou, como psicóloga, 6 anos eu trabalho, mas eu já trabalho com formações, com pós-graduação dentro dessas áreas há 17 anos. Então, é muito valoroso chegar e ver o resultado de uma família integrada, ver o resultado de uma pessoa integrada, uma pessoa satisfeita na sua profissão, satisfeita naquilo que escolheu para viver, satisfeita com os filhos, com o casamento, ou alguém que gostaria muito de dar um passo além e depois de ver que conseguiu dar o passo que estava precisando.
É muito gostoso. Você falou em vida plena. E, com base na vida plena das pessoas, naquilo que você busca, você criou um Instituto Vida Plena. Isso mesmo. O que significa esse instituto para você e para as pessoas que nos assistem? Então, quando a gente construiu o nome Vida Plena, foi pensando isso, que todo mundo, todas as pessoas do mundo buscam esse estado de vida plena. Ou trabalhando muito, ou se casando, ou tendo filhos, ou plantando uma roça, ou criando gado. O objetivo das pessoas é uma felicidade. É algo que nutra e que se sinta bem, que acorde todos os dias com uma satisfação. Então, é buscar um estado de vida plena. Você acha que as pessoas num dia, no mundo que vivemos tão conturbado, tão cheio de dificuldade, as pessoas estão conseguindo ter essa vida plena na sua totalidade? Então, pelo menos a gente tem percebido assim que tem buscado. As pessoas que têm assim uma determinada consciência, elas têm buscado. A gente nota que porque o mundo está passando por uma transformação. E com essa transformação, as pessoas estão precisando se adaptar à transformação. E como é que se adapta? Se aceitando como ficar neste local, nesse mundo, da forma que é. E não se importando de um jeito na vida do outro, na forma que o mundo está, esquecendo de si mesmo. Existe um mundo atual que é mais um mundo virtual, onde as pessoas antigamente conversavam mais, estavam na beira estavam em conversas nas suas portas, nas suas janelas, e de repente esse mundo não mais pôde ocorrer por causa da violência e passaram para conviver com as pessoas com o mundo virtual. Esse mundo virtual em que as pessoas vivem, ela tem dificuldade, a felicidade das pessoas? Então, quando eles chegam até nós trabalhamos isso, que nós também trabalhamos com terapias de grupo, e nós mesmos proporcionamos esses encontros pessoais, onde esse contato virtual fica de lado e a pessoa passa a interagir. Mas é real, a mudança, essas grandes mudanças que estão acontecendo, tem deixado as pessoas mais inseguras, sim. Só que o trabalho que a gente faz é procurar dar a segurança de que ela estando com ela e bem com ela, nada pode acontecer. Os sentimentos, explorando um pouco você, né? Os sentimentos, de uma forma geral, ele tem mudado de intensidade? Como que a sociedade atual, o mundo moderno, se comporta com sentimento, com sofrimento? Isso mudou? Porque nós vivemos um mundo de guerra, vivemos um mundo de uma batalha constante. Para sobreviver é muito difícil. As pessoas mudaram os seus sentimentos? Então, a gente vê assim, muitas pessoas, elas têm colocado um sentimento, o de medo, como prioridade em muitos passos na vida. Mas o trabalho que a gente faz é aceitar, é fazer com que a pessoa aceite o estado que ela está. Tipo assim, se eu estou bem, eu procurar eu estar bem. Eu estando bem, em meu redor, quem estiver comigo também fica bem. Se eu começar a ficar mal, porque teve uma guerra lá do outro lado do planeta, e estão se degladiando, e eu vou entrar naquela dor, eu também trago essa dor para o meu conceito familiar. Mas se eu respeito que eu nada posso fazer, apenas me curvar em oração e compreender que é a vida deles lá, e que eu posso fazer algo de melhor com a minha, há uma pacificação. Porque, por exemplo, a família é muito importante. E nós sabemos que a partir do momento em que uma pessoa da família começa a ter um sofrimento muito intenso e ser bastante pessimista dentro da sua casa, dentro da sua família, isso contamina todo o ambiente. O clima se torna hostil para todos. Então, aí aquela família é como se também tivesse entrado numa catástrofe, igual uma guerra, igual um problema mais grave. Então, a gente tem que trazer esse conceito para que a família, ficando bem, poderá estar ajudando esse ente que não está num bom momento a ficar bem também. As dificuldades financeiras do dia a dia de todos nós, logicamente que a gente entra em guerra familiar,
para tentar resolver esses problemas gravíssimos que se encontram dentro da nossa casa, dentro da nossa residência. E hoje em dia a gente sabe em que as famílias passam por uma série de dificuldades, dificuldade muito maior, porque o mundo oferece várias opções. Então, a partir do momento em que a televisão, o meio de comunicação, ele joga aquelas opções e aquelas pessoas que assistem a televisão não têm condições de viver aqueles momentos, lógico que ela sofre mais, né? Sim. Aí vem também um trabalho que eu vejo assim que ele pode abranger a questão com a educação. É família, psicologia e educação. Onde a gente pode, cada um tá olhando aquilo que eu posso. E eu posso isso. E o estudo, fortalecendo o estudo, eu posso alcançar um eixo maior, um passo maior. Porque a gente vê quantas pessoas também que vieram de lares com dificuldades financeiras, mas que chegaram a um determinado lugar. Doutora Zilma, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os cães e gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Sufocado de tanto esperar e as coisas não mudam? Qual é o problema? Grana? Qualidade? Opções de curso? Tome uma atitude. Faça o vestibular Finca e Metropolitana. Prova dia 7 de junho. Cursos com preços acessíveis. Qualidade de ensino reconhecida no mercado. E mais de 30 opções de cursos. Uma faculdade completa em sincronia com seus planos, ideais e objetivos. Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando a psicóloga Zilma Watanabe. Ela é psicóloga clínica e psicóloga de grupo empresarial e ela é diretora de um grupo de empresário de pós-graduação na área da saúde. Quais são os tipos, Zilma, de terapia em que vocês cuidam no Instituto Vida Plena? Então, lá nós trabalhamos com as abordagens humanistas. Então, nós temos a gestalterapia, que é uma pós-graduação, e nós também atendemos em clínica com a gestalterapia. Nós temos uma formação internacional, que é a constelação familiar sistêmica, que nós trabalhamos com a ordem do amor, que nós chamamos, que é organizar o sistema familiar. E já não trabalhamos mais com a psicologia, formação de corporal, que auxiliava também, mas já tivemos a pós-graduação e hoje nós trabalhamos com abordagem. E eu trabalho com psicodrama, que eu também tenho a formação nessa área. Então, tudo aquilo que se fala da humanidade, nós procuramos ir para congresso, procuramos o conhecimento disso, para trabalhar em prol daqueles que nos buscam. Você podia só falar um pouquinho sobre constelação familiar? Então, a constelação familiar é um método que foi criado por Bert Helling. É um filósofo alemão que já foi padre, já tinha andado muito por diversos lugares. E ele estava numa tribo de índios zulus e lá ele percebeu que aquela tribo tinha um diferencial. E nesse diferencial, ele foi percebendo que era um diferencial para ser feliz. Todo mundo se respeitava, todo mundo tinha um lugar. E ele foi aprofundando esse estudo e daí ele criou as constelações familiares sistêmicas.
que é estruturada, como eu falei há pouco, nas ordens do amor, que fala do pertencimento e da ordem e da não exclusão. Então, virou uma filosofia de vida. Todas as pessoas que procuram enquadrar a sua história, os seus passos familiares nesses 3 eixos, ele consegue ter uma vida plena. Então, esses 3 eixos, eles são, por exemplo, quando eu falei do pertencimento. O pertencimento, Bert Helling fala que todos nós temos direito de pertencer a um sistema familiar. Não importa se eu tive um tio que foi ladrão, ele é meu tio. Não importa se o meu irmão é um assassino, é meu irmão, ele pertence ao meu sistema. Porque normalmente é habitual nós excluirmos aqueles que nos fazem sentir vergonha, aqueles que nos fazem mal para a sociedade. Então, quando vem um ente querido, um filho, um neto, a gente não fala daquele tio, a gente não fala daquele irmão, porque é tendencioso que a gente queira só os melhores na família. Então, isso, para o sistema familiar, dentro desse método, é algo grave. É um sofrimento muito maior, né? Passa a ser um sofrimento. Se já existiu o sofrimento do meu irmão, ou do meu parente, do meu tio, ser um ladrão ou ser um assassino, a partir do momento que eu coloco uma capa nisso para mentir para os meus filhos, eu sofro mais. Mas quando eu faço isso, dentro dessa ordem, eu faço por amor. Tipo assim, eu vou proteger meu filho, eu não vou dizer que na nossa família eu tenho um irmão assassino, eu tenho um irmão ladrão. Então eu protejo meu filho para que ele não saiba, para que essa história se apague. Porque dói, a lembrança me dói muito. Então é uma atitude de amor. Mas essa criança que não sabe de nada, em uma atitude de amor, ela repete aquilo que eu calei. Então ela traz de volta. Então esse trabalho das constelações é para que possa se quebrar aquilo que biblicamente chamam das maldições de família. Então esse sistema trabalha isso. Então todos nós temos que pertencer a um sistema, não importa que tipo de vida. E a outra ordem que fala que ninguém tem direito de tirar, ninguém tem o direito de tirar alguém de um sistema e levar para outro sistema, considerando que o outro sistema é melhor do que o dele. Por exemplo, ninguém tem o direito de ele pegar uma planta de açaí, que ela pertence à nossa floresta, e levar para a Austrália, achando que lá vai dar um bom açaí. O açaí pertence a esse lugar, a nossa floresta. Assim como também ninguém tem o direito de pegar uma criança da Etiópia, porque ela está passando fome, achando que eu posso ser o melhor pai ou uma melhor mãe para aquela criança. Isso também é um olhar grave para as ordens do Bert Helling. O amor é diferenciado? Não, se você quer ajudar uma criança, ajuda dentro do sistema dela. Quando você leva aquela criança e você não olha para a história dela, ela sente. Ela sente que a família dela foi excluída. Ela sente que aquela família não está sendo honrada. Ele fala que a única forma que você tem de ajudar uma criança que está sofrendo, que está doente e quer levar para o seu sistema, é só por amor. Se você acha que pode levar essa criança do sistema familiar de alguém para a sua casa, porque você não pode ter filhos, e acredita que pode dar uma vida melhor para aquela criança que veio de uma história de mais pobreza, é algo grave que você está fazendo com aquela criança. Então é a outra ordem que não é, dentro da constelação, isso não é concebida. Então adotar não seria uma boa coisa? Adotar é uma excelente coisa, depende de qual é o sentimento que você adota.
Qual é o sentimento que você adota? Olhar para Eu dentro posso de estar você. adotando para me satisfazer, não para poder... Não pela criança. ou pra criança. Isso não é bom para a criança. Agora, se eu estou adotando pela criança, é excelente. Que é tipo assim, se eu estou fazendo algo pela minha satisfação pessoal, isso não é bom. E como trabalhar isso para as pessoas que querem adotar simplesmente porque querem ter um filho? Então, dentro das constelações, nós trabalhamos esse conceito. Nós trabalhamos esse conceito. E, normalmente, quando se trabalha esse conceito, a pessoa que vai adotar, ela já chega no local onde a criança, a mãe está dispondo, o pai está dispondo daquela criança, ou no lar, ou no abrigo, ela já chega com essa disposição de fazer pela criança. Ela muda o conceito do sentimento dela. Ou, às vezes, ela faz um trabalho com ela e a criança, respeitando o caminho de onde essa criança veio. Que ela veio de um pai e de uma mãe. E que eu nunca vou ser o pai ou a mãe dela. Ela tem um pai e uma mãe. Se eu olho com respeito, dá certo essa adoção. Eu tenho que respeitar aqueles que chegaram. Doutora Zilma, nós vivemos ultimamente no Brasil e no mundo um alto índice de suicídios. Pessoas que não suportam viver nesse mundo e procuram o suicídio como uma grande forma, uma solução para acabar com o seu sofrimento. Como que a senhora tem visto esse índice altíssimo de suicídio no Brasil? Então, como eu falei, a gente trabalha na área humanista, nem sempre o olhar que a gente dá para essas atitudes é o olhar que normalmente as pessoas dão. Às vezes, olhando pelas constelações, ele está repetindo algo que alguém fez lá atrás e escondeu. Aquilo que eu falei agora há pouco. Ele traz. Às vezes, ele está vivendo um conflito e a família não se deu conta, ou a família está vivendo um conflito e ele faz por amor à família. Então, a gente vê que todos os males da humanidade que tem acontecido, que parece ser assim, algo muito grave, claro que é grave mesmo, mas como atitudes de amor. Não é algo assim, porque tinha assim, tem sempre um conceito de quem tira a vida, tira e tem um conceito de inferno, de céu. Não, é um ato de amor, por alguma razão. Seria uma forma de tirar o foco de determinadas situações familiares ou até pessoal. Sim, sim. Que ele faz inconsciente, mas é um ato de amor, dentro de um sistema familiar. Doutora, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Sufocado de tanto esperar e as coisas não mudam? Qual é o problema? Grana? Qualidade? Opções de curso? Tome uma atitude. Faça o vestibular Finca e Metropolitana. Prova dia 7 de junho. Cursos com preços acessíveis. Qualidade de ensino reconhecida no mercado. E mais de 30 opções de cursos. Uma faculdade completa em sincronia com seus planos, ideais e objetivos. Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando Zilma Watanabe, psicóloga,
uma das diretoras de Vida Plena, e estamos conversando sobre um monte de coisas interessantes da vida de cada um de nós. E a psicologia é fascinante, como a psiquiatria, né? Psiquiatra e psicóloga junto. Então, as coisas aqui estão fluindo mais facilmente. Zilma, vamos dar continuidade. Eu gostaria que você continuasse a abordagem. Aí a outra esteio das constelações é a ordem. A ordem é a ordem propriamente dita. O mais velho, ele é o mais velho. O segundo filho, ele é o segundo. O terceiro é o terceiro. Normalmente, acontecem confusões do filho mais novo, teve mais oportunidade que os demais. Então, às vezes, o mais velho e o segundo não tiveram oportunidade de estudar. E o mais novo, os dois mais velhos trabalharam para que o mais novo tivesse uma formação, uma faculdade, é um médico. E ele cresce, e ele pula a ordem, ele começa a ser o mais velho da família, ele começa a determinar as regras familiares. Isso também é um ponto que Bert fala que não está correto. O mais velho sempre será o mais velho, o segundo sempre será o segundo, e o último sempre será o último. Que quando a gente sai do nosso lugar, nós nos perdemos de nós mesmos. Então, nós trabalhamos buscando colocar essa ordem. E o terceiro e último é o equilíbrio entre o dar e o tomar. Que, normalmente, esse equilíbrio gera uma polêmica. Quando a gente começa a formação e abre-se esse ponto do equilíbrio entre o dar e o tomar. O que vem ser o equilíbrio entre o dar e o tomar? É que tudo aquilo que você faz comigo, para que minha amizade continue, ou para que o meu amor com meu marido continue, eu tenho que fazer o mesmo. Então, para que o amor cresça, se o meu marido chega em casa com um buquê de rosas no meu aniversário, para que fortaleça essa relação, quando chegar no aniversário dele, eu dou um buquê de rosas e uma caixa de chocolate. Então, eu retribuo e dou um pouquinho mais. A mesma coisa acontece com os amigos. Meu amigo me deu um presente, depois eu dou um presente para ele, um pouquinho mais. Isso para equilibrar todas as relações, tanto de amizade, amorosa, de vizinhança, é assim. E faz um bem, né? Faz. Vai equilibrando. E aonde entra a polêmica? Quando é da forma negativa, também. Se meu marido me fez algo que me desagradou profundamente e eu senti que doeu, então eu busco uma forma de fazer algo ao meu marido que ele também sinta, mas a diferença aí, um pouco menos. Isso é maldade, né? Um pouco menos. Então, se é um pouco menos, eu me coloco em igualdade na relação. Porque se ele fez algo muito doloroso para mim, e eu vou chorar, e depois vou sair comentando com minhas amigas, eu não merecia. É injusto. Se torna vítima, né? Eu fico vítima e fico pequena. E faço ele carregar uma culpa desmerecida. E se eu retribuo, ainda que seja um pouco menos, eu me qualifico diante dele. E qualifico ele diante de mim. E isso, a relação vai crescendo, chega um momento que ninguém machuca mais ninguém. As coisas vão entrando num parâmetro do amor. Tem uma coisa interessante dentro da família, do nascimento do primeiro filho, do segundo filho. Grande parte das famílias, do pai e da mãe, quando vai nascer o primeiro filho, faz um belo de um enxoval, faz um belo de um quarto para receber o seu primeiro filho. E aquela criança cresce, todo aquele material é guardado para o segundo filho. E a gente sabe que no decorrer do tempo, muitos não falam, mas aquele segundo filho guarda um grande sentimento, porque o pai e o casal, o pai e a mãe, deram preferência para as coisas para o primeiro filho, e o segundo, ele se vestiu com roupa do primeiro, com roupa usada, que é uma coisa rotineira do nosso país, acho que talvez no mundo.
que você analisa, como que você trabalha com as frustrações do segundo filho? Então, nós do olhamos... terceiro filho, né? Do segundo e do terceiro. Nós olhamos a frustração, é necessário. É importante a frustração. Nós olhamos com a frustração como algo positivo. Porque aquela pessoa que não é frustrada, a criança que não é frustrada, ela não tem força. Se nós criarmos os nossos filhos em redoma, onde tudo é possível, tudo é fácil, ele perde a força. Se nós pararmos para observar aqueles filhos que tiveram a vida tão facilitada e aquele filho que teve que viver em frustrações e ver o resultado final, aonde eles chegam, você vê que eles chegam num lugar bom. E nesse caso da roupa, é tudo como é conversado. Porque a criança, ela tem a tendência a mexer com o sentimento da gente, a trazer a culpa, porque é criança, ela traz isso. Nós é que temos que olhar e dizer, filho, mas estava boa, é teu irmão, é amor. É como nós conduzimos isso, é que pode tirar ou não a situação, aquela frustração. Mas a frustração em si, ela é importante. A pessoa ter frustrações na vida, porque ela vai percebendo de pequeno que tem um caminho. Que a gente vê hoje, que é uma caminhada que não é fácil respirar, não é fácil estar vivo, não é fácil todo dia acordar e ir para o mercado de trabalho. E as frustrações, elas impulsionam. Dentro da linhagem, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, você consegue no seu trabalho ver o grau de felicidade de cada um? Você acha que por ser o primeiro filho ele é mais feliz? Não. Nem sempre. Às vezes o primeiro filho ele passa a vida inteira reclamando que ele trabalhou para ajudar a criar os outros dois. Às vezes o primeiro filho passa a vida inteira reclamando que ele não teve oportunidades porque ele nasceu primeiro. Naquela época as dificuldades eram maiores. E aí os outros que chegaram já no momento atual, os pais estavam em melhores condições. Então, é como cada um recebe dos pais. Nós temos um conto bem interessante, que ele inclusive se tornou um livro, é um best-seller de um espanhol, João Garriga, que ele conta esse conto com moedas. Então ele fala assim, nesse conto, no resumo, é que todos os pais, quando têm os filhos, entregam umas moedas. Todos os pais que têm os filhos, eles dão o seu melhor, do jeito que sabia. Nenhum pai tem uma cartilha, nenhuma mãe tem uma cartilha. Ele dá o melhor do jeito que ele sabe, do jeito que ele recebeu dos pais dele. Aqueles filhos, e esse dar, ele chama de moedas. E esse dar, cabe ao filho, se ele recebe aquelas moedas, ou ele sai reclamando que não recebeu as verdadeiras moedas. Ou ele sai reclamando que as moedas não eram de ouro. Aí ele sai pela vida buscando, se é homem, numa esposa, num casamento, se tem aquelas moedas. E ele não vai encontrar em lugar nenhum enquanto ele não volta à casa dos pais e diz, pai, mãe, obrigada, eram moedas verdadeiras. Tu me deu o que tu tinha para dar. Eu parei de procurar nos pais dos meus amigos, achando que eles eram melhores pais que você. Eu parei de procurar no meu patrão, na minha patroa, no meu namorado, na minha namorada, algo que estava na tua mão. Então, é passado esse conteúdo, esse amor de pai para filho. Cada pai, cada mãe passa o que tem. Agora, cabe ao filho saber como ele recebe essas moedas. Vivemos numa região ampla, uma região amazônica, vasta, isolada, e você não deixa de ser uma beiradeira. Sim. Ser natural daqui da região. Você acha que você consegue ver alguma diferença do homem que vive isolado na nossa floresta e o homem que vive na cidade, em termos de felicidade? É assim, eu quase não chego a ver. Porque é assim, quem mora, por exemplo, recentemente estive numa tribo indígena, e estive em 3 tribos indígenas. E uma tribo indígena, a gente percebia que
eles caçavam, plantavam, colhiam e comiam, de acordo com a forma de vida daquela tribo. Uma outra tribo, eles já conheciam álcool, eles já conheciam outro tipo de vida porque estavam misturados, estavam muito próximos com o sistema da cidade. Então, você já via que já tinha tristeza, já se percebia depressão, já se via queixas, porque depende de como é colocado aquela cultura. Naquela tribo, a cultura deles já estava misturada, a outra não, a outra você via que... E hoje aqui, as pessoas, a felicidade depende do conceito que eu tenho do que é felicidade. Porque há pessoas que imaginam que se for muito rico, muito rico, muito rico, é feliz. E não é nada disso. E não é nada disso. Há pessoas que dizem assim, se eu tiver uma casa de alvenaria, eu sou feliz. E às vezes ela consegue a casa e ela é feliz. Às vezes, quando ela acaba de construir a casa, ela diz, mas agora se eu tivesse um carro, eu seria feliz. Então tem que ver de pessoa para pessoa qual é o conceito de cada um de felicidade. E aí, sim, dá para saber, dá para mediar. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo de sala de opinião e já voltamos já já. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Cães e Gatos. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 3222-5551. Adquira seu plano Pet Saúde. Sufocado de tanto esperar e as coisas não mudam? Qual é o problema? Grana? Qualidade? Opções de curso? Tome uma atitude. Faça o vestibular Finca e Metropolitana. Prova dia 7 de junho. Cursos com preços acessíveis. Qualidade de ensino reconhecida no mercado. E mais de 30 opções de cursos. Uma faculdade completa em sincronia com seus planos, ideais e objetivos. Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Voltamos com sala de opinião, entrevistando a psicóloga Zilma Watanabe. Zilma, você faz parte da Universidade da Paz. O que é a Universidade da Paz e qual a amplitude desse universo? Então, a Universidade da Paz, eu sou representante do estado de Rondônia, foi criada por Pierre Vaillant, um francês, e um padre, Jean-Yves Deloupe. O que é a Universidade da Paz? É um desarmamento pessoal. É uma pacificação pessoal. Então, nós temos um trabalho de formação aqui em Porto Velho, que nós trazemos os facilitadores, e eles trabalham com essa agressividade que nós temos em função dessa vida que a gente leva, da globalização do mundo, para que a gente possa estar olhando para as mesmas coisas com amorosidade. Uma vez falaram para Pierre, naquele período que teve um plebiscito para o desarmamento. Então Pierre disse, se tirarem todas as armas do mundo inteiro, se tirarem todas as facas do mundo inteiro e desarmar toda a humanidade, no dia que ela ficar aborrecida, ela pega uma pedra, ela pega um pau e bate na cabeça do outro. Então não é desarmando, e sim desarmando o interno, desarmando o coração. Então o trabalho da Universidade da Paz é um trabalho de pacificação pessoal, onde
eu passo a olhar o mundo com respeito e com amor, aonde eu tiro o julgamento. Eu paro de julgar. Por que o outro? Por que ele? E passo a olhar por que eu em relação a ele. Porque quando ele faz isso, eu sinto isso. Então é comigo. Porque ele está fazendo não é comigo. E porque quando ele faz, eu sinto dor. Então o que tem em mim? O que tem em mim armado que eu sinto a dor do que ele fez no outro? Então é olhar para o que ele está fazendo com amor e sentir amor pelo que eu estou sentindo. E respeito pelo outro. Então o trabalho da Universidade da Paz é um trabalho de pacificação pessoal. Procurar a paz inteira, pessoal, de cada um. Isso. Essa paz no trânsito, essa paz na minha casa. A gente fala muito assim, no trabalho do Aqui e Agora, que é um trabalho da gestalterapia, mas a gente usa muito na Unipaz, que é, eu vou no trânsito, mas quando eu acordo, eu faço uma escolha. Todo dia, a hora que eu acordo, eu faço uma escolha na minha vida. O que eu quero para o meu dia de hoje? Eu quero ser uma flor ou eu quero ser um cocô? E aí, fazendo essa escolha, eu digo, não, eu quero ser flor, eu quero ser borboleta, eu quero ser sol, eu quero ser dia. E eu trago o meu melhor. Então, quando eu vou no trânsito, se tem aquela pessoa que me atravessa, eu não deixo que o estado dela atravesse o meu melhor. Mas se por qualquer coisa eu perco o humor, então eu não estou sendo flor. Então, é um trabalho de que você possa todos os dias escolher o que eu quero para mim hoje. O que eu quero para o meu dia. O que eu tenho para oferecer. É um trabalho que faz com que você também veja que o teu dia, aquele dia, pode ser o teu último dia. Você não sabe. E o que tu vai fazer da tua vida no teu último dia? O que tu quer no teu último dia? Então traz você para viver a tua realidade de hoje. Como eu vou pisar no planeta hoje? Trabalhamos também o conceito de cuidar do planeta. Então nós trabalhamos evitando os copos descartáveis. Então procuramos usar os reciclados. Então procuramos colocar um conceito de tratar melhor o planeta. Olhar para o planeta de uma forma mais ecológica. Olhar para você mesmo de uma forma mais ecológica. E sempre olhar para o seu dia como se ele fosse o último dia. Uma coisa interessante é, por exemplo, de repente eu sou acometido de uma patologia ou de um acidente, eu sou acidentado e eu me questiono, por que eu? Aí eu pergunto ao mesmo tempo, por que não você? Como lidar com isso? Então, e aí a gente olha para o propósito. A gente tenta acordar na pessoa o propósito de vida. Porque quando acontece porque eu, já não dá mais para ser teu, é meu. Essa pergunta, ela é uma pergunta que fica presa no ar. Por que em mim e não em você? Mas já está em você, não pode mais ser em mim. Então a gente tem que trabalhar esse olhar. Por que tu deseja o mal para o outro? Por que tu quer o mal do outro? Então, isso que tu estás vivendo é um mal teu. Vamos olhar para isso. Então, trabalhar com a pessoa é teu, não é meu. Não fui eu que fiz. Não fui eu que dei. Esse é um conceito de olhar para si. Por que eu quero? Por que você e não eu? Por que eu desejo para você, se não está bom para mim? Nós vivemos um mundo, na realidade, em que tem também aumentado o quadro, como há alguns minutos eu falei, sobre o processo de suicídio muito grande. Mas o processo de depressão é um processo extremamente preocupante que vivemos. O mundo parece que vive num quadro depressivo. O que fazer para que a gente possa melhorar esse quadro depressivo em que vivemos? Então, dentro do olhar da forma que nós trabalhamos, com a gestalterapia, com o lado humanista, a gente não olha que a depressão, num todo, ela é um mal.
é o corpo dizendo muda. É a mente pedindo, é a mente dizendo muda, o corpo pedindo mudança, as novas adequações. Tem algo dentro de você que você não quer olhar. Tem algo a ver com aquelas moedas que eu não recebi lá dos meus pais e eu rejeito tanto. Então, um quadro depressivo, ele vem pedindo um ajuste na tua vida. Ele te chama para um ajuste. É o teu corpo dizendo, não, assim eu não aguento mais. Dessa forma eu não quero. E aí é um chamado. Por isso que a gente fala de todo, não é um grande mal, mas é um mal te chamando para que você se veja. É um chamado. Que aí vem vocês e dão a medicação e vem a gente ajudando a pessoa a atravessar, olhar para onde ela não dá conta de olhar. Porque às vezes ela nem sabe. Ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não se dá conta. Ela vem, como a Unipaz fala, no movimento normótico. O que vem ser um movimento normótico? É aquele onde eu me acordo já pensando, nossa, eu tenho que tomar um banho rápido, eu tenho que ir para o trabalho, eu já tenho que resolver aquela situação lá com o banco, eu tenho que aquele funcionário, aquele isso. Então eu não vivo o eu. Eu estou comendo, não estou nem percebendo qual é meu alimento. Eu já não escuto muito, eu já não sinto muito. E o corpo cansa. O corpo pede ajuste. Doutora, muito obrigado. Chegando no final da nossa sala de opinião, foi extremamente enriquecedor, muito importante para todos nós. Eu gostaria imensamente que depois a senhora deixasse o seu telefone para que os nossos telespectadores pudessem fazer contato, se assim o quiserem, né? E foi muito bom a senhora estar aqui conosco. Agradeço imensamente. Eu que agradeço. Obrigada, doutor Paris, pela oportunidade. Obrigada à TV Porto Velho. Obrigada, Brasil, por estar me ouvindo e me assistindo. Um grande abraço. Foi um prazer imenso. E aqui chegamos ao final de uma Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Quem vai gostar dessa novidade são eles, os Case Gados. Pet Saúde, plano de saúde do seu animal. Um plano completo para a sua tranquilidade e felicidade dos bichinhos. Com cobertura para internação e consulta, assistência médica inclui exames de imagem e laboratorial. Plano Pet Saúde, várias modalidades e preços a partir de R$40. Com toda a comodidade do Hospital Finca. Central de Vendas Raízes, 32225551. Adquira seu plano Pet Saúde. Sufocado de tanto esperar e as coisas não mudam? Qual é o problema? Grana? Qualidade? Opções de curso? Tome uma atitude. Faça o vestibular Finca e Metropolitana. Prova dia 7 de junho. Cursos com preços acessíveis. Qualidade de ensino reconhecida no mercado. E mais de 30 opções de cursos. Uma faculdade completa em sincronia com seus planos, ideais e objetivos. Finca e Metropolitana. Forma você e transforma a sua vida. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Eu sou a professora Domingas e trabalho com a disciplina de Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil. Durante o mês de maio, nós teremos uma programação aqui na Brinquedoteca da Instituição Metropolitana, referente a essa disciplina. Como vocês podem observar, hoje algumas atividades estão sendo apresentadas,
é uma sequência de 7 que foram programadas para o mês de maio. Observe que é importante a gente fazer a parte prática e a parte teórica. Dos meses de fevereiro, março e abril, os alunos tiveram acesso à parte teórica, aprofundaram algumas leituras e agora estão pondo em prática o que aprenderam em sala de aula de uma forma metodológica. Esse trabalho é muito importante para a gente porque é um trabalho novo. Nós estamos aqui, é um ensaio para nossa vida profissional e um grande passo para a nossa vida acadêmica. Meu nome é Luana, eu sou estudante do 3º período de Pedagogia da Faculdade Metropolitana e as atividades que estão sendo realizadas aqui hoje na Brinquedoteca são formas de como ensinar as crianças. Trabalhamos com formas lúdicas, brinquedos e pintura. São artes nas quais desenvolve o cognitivo da criança. Como vocês puderam ver, observaram algumas atividades aqui apresentadas, o meu primeiro trabalho foi mexendo com os valores, as formas de como podemos ensinar valores à criança. A mesma idade que a idade do céu. Eu sou do 3º período de Pedagogia e a gente está tendo vários trabalhos com vários assuntos que a gente está colocando, apresentando, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu. Para começar, o meu tema é os temas transversais, assuntos transversais, e aqui vai estar exposto alguns para vocês olharem. Uns são da orientação sexual, o outro é da pluralidade cultural, o outro é sobre a ética e um é do meio ambiente. Como vocês puderam ver, a gente elaborou vários materiais pedagógicos para que a gente pudesse ajudar na nossa apresentação. Aqui a gente arrecadou algumas mudas, que são de acerola e graviola, que faz parte da nossa apresentação e ao final a gente vai estar distribuindo elas. Aqui é para explicar mais ou menos sobre a saúde, que a gente vai explicar sobre a higienização dos alimentos, de como se alimentar bem, por que precisa se alimentar bem, a questão de como a gente poder para limpar, lavar as mãos. E aqui a gente também fez apresentando a boca, os dentes, como vocês vão poder ver, a língua. E durante a apresentação a gente vai explicar que se não acontecer a escovação direita, vai ficar preto, vai ver o buraco, e aí a gente vai estar pintando de preto o dentinho. E ali sobre a ética, que a Marisa está segurando, fala mais sobre a questão dos comportamentos que as crianças devem ter, algumas coisas de educação, como que elas devem se comportar quando eles vão em lugares públicos ou vão entrar em algum lugar. E assim, a ética, ela vai entrando dentro das séries iniciais, a gente entra mais com essas educações, como eles devem se comportar, quando entrar dentro do ônibus, os lugares preferenciais, e ensinando cada vez mais. Depois a gente pode apresentar a pluralidade cultural. A pluralidade cultural é uma diversidade cultural, mas dentro dela a gente vai expor e especificar mais e focar nas comidas, porque eles não entendem, assim, como a gente vai estar expondo mais para o 3º ano e 4º ano, eles assim não entendem muito mais das regiões abertas, mas a gente vai estar demonstrando alguns pratos típicos de várias regiões e vai estar explicando que região ele está, e assim a gente vai poder mostrar como existe no Brasil a diversidade cultural. E aqui faz parte também essa pirâmide, faz parte também do assunto da saúde, que entra a parte também tanto da higienização como da parte de como se alimentar bem, o que deve ingerir, o que deve comer, como que deve ingerir os alimentos, principalmente as hortaliças, que se não for higienizada direito, se não for preparada da maneira correta, eles podem consumir e aí começar a obter doenças, mesmo com essas frutas, mesmo com essas hortaliças. E aí a gente vai poder explicar mais, até para eles que são crianças, para poderem ajudar dentro de casa mesmo. E entre etc. Já na orientação sexual, a Charlene que está segurando, e ela vai estar responsável por falar isso, é questão disso, qual é a diferença, eles apontarem a diferença entre o menino e a menina,
por que geralmente existe o bullying, por que eles, quando eles vão fazer um bullying, geralmente são para umas pessoas que possuem ou que está acima do peso, ou alguma coisa do tipo. E como que acontece bullying? Por que a gente tem que prevenir para que isso não aconteça dentro da nossa sala de aula, dentro do meio da educação? E aqui tem algumas imagens expostas para demonstrar isso, e aí também entra como as séries iniciais são, como a gente está expondo o nosso trabalho para o 3º e 4º ano, então não entra muito a questão mais das partes íntimas, mas quando for alunos mais do 5º ano, 4º ano, aí a gente também vai poder abordar esse tema, falando mais qual é a diferença da parte íntima do menino com da menina, e etc. E aqui algumas atividades também a gente vai expor, e ao final vai ter também uma distribuição de uma salada de fruta. E esse é um pouquinho do nosso trabalho, bem resumido, mas que foi muito importante e vai contribuir bastante para a educação dos alunos e de uma forma bem lúdica, porque assim as crianças podem aprender mais, como vocês puderam ver de tantos materiais pedagógicos que a gente preparou. Obrigada! Harder that you try, baby, the further you'll fall. Even with all the money in Essa parte prática ela é muito importante porque ela amplia de uma forma mais científica e acadêmica o que os alunos aprenderam na teoria. E a brinquedoteca, esse espaço que vocês podem observar, é um espaço lúdico, onde o aluno tem acesso aos brinquedos. Aqui nós temos algumas crianças participando das atividades, como nossos colaboradores. Então é isso aí, o curso de pedagogia é essa alegria, é dinâmico, é lúdico e é envolvente. E eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. A Lauane vai falar um pouquinho de como foi a atividade dela aqui na brinquedoteca. Lauane, conta aí pra nós como foi sua atividade. Foi muito boa, eu gostei muito. E também, isso aqui parece que a gente está jogando no bingo. E também parece que nós estamos reunindo e isso é parte da criança estudar, aprender e também faz a criança buscar aquela curiosidade de aprender. Uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu.